Você provavelmente sabe que quando um condutor precisa utilizar óculos na condução de um veículo automotor, essa informação consta na habilitação. Lá no campo Observações, uma letra A, para informar isso ao agente e a necessidade do condutor usar o óculos, certo? E que ao não usar o óculos constando essa informação, ele estará incorrendo em infração de trânsito. O que você talvez não saiba é em relação a justamente o oposto a isso. No caso da pessoa que não consta na habilitação qualquer restrição nesse sentido e ao longo do tempo ela passa a utilizar o óculos porque ela mesma sentiu essa necessidade. Será que se ela for flagrada utilizando o óculos, ela vai ser autuada? Fica até o final aqui para a gente saber bem sobre o assunto e você dominar esse tema. Eu me chamo Eduardo Cadori, sou especialista em trânsito e estou sempre aqui pela UniCFC trazendo informações relevantes para você. Para nós começarmos aqui, eu vou mostrar direto na própria lei, né? Nosso Código de Trânsito Brasileiro, resoluções do CONTRAN, porque não precisa que a gente vá muito longe, basta a gente olhar o que está previsto na legislação vigente. Primeiro, para começar a conversar aqui, para situar você, nós temos o artigo 162 do Código de Trânsito, que trata das infrações relacionadas à habilitação e que vai dizer, né, dirigir o veículo, e aí nós temos lá o inciso 6, sem usar lentes corretoras de visão. Vamos ficar nessa questão das lentes, tá? Mas tudo isso que eu vou falar aqui também se aplica às outras restrições, como aparelho auxiliar da audição, prótese física e tal. Se a pessoa consta lá no exame de aptidão física e mental, o médico entendeu que ela precisa sim usar óculos para poder conduzir, isso vai constar na habilitação, já consta na habilitação. Então tem lá a letra A. A pessoa então não pode conduzir sem usar o óculos, senão está incorrendo uma infração gravíssima, penalidade de multa e o veículo retido até sanar a irregularidade ou chamar um condutor. Mas não é essa a questão é, e se a pessoa tiver alguma deficiência que vem depois? Isso não vamos encontrar referência explícita no Código de Trânsito. Nós vamos ter que olhar na resolução 789 do CONTRAN. Essa resolução 789, ela vai tratar sobre o processo de habilitação e todas as etapas referentes a isso. E lá ela vai falar do exame de aptidão física e mental para a renovação da habilitação. Então, no seu artigo 4º vai trazer a questão dos prazos que foram modificados aí, em 2020, que entrou em vigor em 2021. E aí nós temos no parágrafo 3º uma coisa muito interessante. Ó. Condutor que, por qualquer motivo, adquira algum tipo de deficiência física para a condução do veículo automotor, e aqui a gente pode interpretar que sim, o fato de eu precisar usar um óculos, uma lente corretora, isso acaba sendo um grau de deficiência, né, ainda que não seja uma deficiência como outras, que a pessoa precisa de próteses, né, que precisa de adaptação no veículo, mas acaba sendo uma deficiência. Deverá apresentar-se ao órgão entidade executiva de trânsito do Estado do Distrito Federal, então os DETRANS, para submeter-se aos exames necessários, sob pena de, não o fazendo, cometer infração prevista no artigo 241 do CTB. Aí você pode estar dizendo, pronto, está aí a resposta. O que nós estamos aqui então perdendo tempo? Se está ali dizendo que a pessoa que adquiriu uma condição, alguma deficiência, e ela não foi lá no órgão providenciar a renovação para constar essa restrição, essa observação no campo da CNH, ela automaticamente está então correndo na infração do 241. Vamos dar uma conferida aqui o que diz o artigo 241. O artigo 241 do Código de Trânsito Brasileiro diz que deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou de habilitação do condutor é uma infração de natureza leve com penalidade de multa. Só isso. Então você vai dizer, bom, então se o condutor estiver utilizando óculos e não consta a informação, e aí não consta na habilitação que ele precisa usar o óculos, mas está usando. Então o agente vai sacar do seu auto de infração e vai fazer a autuação no artigo 241. Será mesmo? Eu vou mostrar aqui para você agora no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, resolução 985 do Conselho Nacional de Trânsito. O Manual Brasileiro ele estabelece os critérios para a fiscalização de trânsito em todo o país. Mas ao contrário do que as pessoas pensam, ele não é apenas um manual para os agentes de trânsito, mas para todo estudioso, e ali nós vamos encontrar muitas respostas de cunho prático sobre as infrações. Então, nós vamos lá no artigo 241, na ficha de fiscalização desse artigo. Então já estamos na ficha de fiscalização. Ele tem duas fichas, porque uma vai tratar da questão do registro do veículo, que não é o nosso assunto aqui, o nosso caso, e a outra que vai tratar de deixar de atualizar o cadastro de habilitação do condutor, como você está vendo ali. A grande questão, e eu inclusive pesquisando, buscando em sites de Detran e até mesmo vendo outros conteúdos que existem na internet, eu vi pouquíssimas pessoas falando sobre o assunto, esse assunto que nós estamos conversando, então primeiro passo, e as que falaram sobre esse assunto esqueceram de olhar o manual de fiscalização, né?
ficaram com base no que diz o CONTRAN na 789 e o que está no artigo 241 do CTB. Mas não olhou a ficha de fiscalização. Olha que interessante. Quando autuar, né? Quando que será essa infração? Pessoa física que deixar de atualizar o cadastro de habilitação quando? Mudar de endereço, domicílio ou residência, que é uma condição que precisa ser feita, até porque se a pessoa não faz isso, ela não recebe as notificações de um processo de suspensão, cassação, por exemplo. E aqui, que nos interessa no foco do nosso vídeo. A alteração de sua aptidão física e ou mental para conduzir veículo. Então, deixou de atualizar o cadastro quando teve essa alteração. Até aí, nada diferente, tá? De acordo com o parágrafo 3º lá do artigo 4º da Resolução 789. Mas olha o que diz aqui em definições e procedimentos. Esse item 1 ele é crucial para a gente responder. A infração somente será constatada no órgão ou entidade executivo de registro do veículo. Aqui, na verdade, está trazendo um erro da ficha, porque a ficha acabou reproduzindo a anterior. Nós estamos falando aqui do registro do condutor, né? Veja que a ficha é do condutor. Tanto é que isso é um erro do CONTRAN, tá, na ficha. Tanto é que aqui você tem infrator proprietário. Não é o proprietário infrator nessa autuação, é o condutor. O proprietário em relação ao veículo. Aqui, na verdade, eles fizeram copia e cola e esqueceram de atualizar melhor. Mas veja, a infração somente será constatada no órgão entidade executivo de trânsito, que está registrado a habilitação. Né? E aí, como é que isso vai acontecer? Não é o agente de trânsito, durante a abordagem, que vai fazer essa autuação. Ele não pode fazer. E isso, apesar de estar aqui na Resolução 985, já era na resolução anterior, que tratava do Manual Brasileiro, também já trazia essa previsão, a resolução lá de 2015. Não é então o agente que faz a autuação. Não pode o agente lavrar o auto de infração. Esse é um artigo, a autoridade de trânsito do órgão que está registrada a habilitação. O local da infração deve ser registrado com o endereço da sede do órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado ou do DF. Ou seja, vai estar a infração foi constatada no DETRAN. Não pelo agente lá na rua tal, no quilômetro tal da BRX. Não, vai estar lá no DETRAN. E ainda tem aqui, a infração poderá ser constatada pelo cruzamento de informações entre bancos de dados oficiais, cujo acesso tenha sido franqueado ao órgão ou entidade executiva de trânsito com data posterior do registro do veículo. Aqui eles estão errando, é o registro do condutor. E aí, para ficar mais tranquilo em relação a isso, nós temos alguns exemplos no campo observações. E aí, por isso que você praticamente não encontra esse artigo 241. Eu nunca vi ele ser executado na prática. E quando eu vi, foi casos de agentes que fizeram autuação na rua, o que é ilegal conforme a resolução. E aí a pessoa com defesa do recurso cancela essa autuação. Mas em relação à emissão dentro do próprio órgão, eu particularmente nunca vi. Então é interessante pode até comentar aqui embaixo se você já viu um DETRAN fazer essa autuação do artigo 241 via sistema, não na rua, porque isso é ilegal, não está de acordo com a lei, mas via sistema, dentro do órgão. Exemplos de situações, notificação de aplicação de penalidade de suspensão devolvida com a anotação de que a pessoa mudou-se. Olha só que interessante. Então imagine a seguinte situação. DETRAN, no determinado estado, instaura o processo de suspensão de dirigir, encaminha a notificação para o endereço do condutor. Chega os correios, vão tentar entregar, consta que a pessoa se mudou. Nós temos o dever, e isso o próprio código nos traz, de atualizar o nosso cadastro em relação ao domicílio e residência. Mas aqui a pessoa não atualizou. Então, quando retorna para o órgão de trânsito, retorna para o DETRAN essa informação de que a pessoa se mudou, quer dizer que ela não atualizou o cadastro. Segundo o CONTRAN, aí caberia a autuação do 241. Então a pessoa receberia uma autuação porque ela não atualizou. Então aqui também, o Sistema de Informação da Receita Federal comprova a alteração do endereço do condutor na data X. Veja, são informações que o agente de trânsito ele não tem como ter no momento. É somente o órgão de trânsito, através da sua autoridade, que vai fazer isso. O Sistema de Informação do INSS comprova a concessão de benefício incompatível com a habilitação expedida. Contou com deficiência física restritiva para a condução do veículo automotor adquirida posteriormente à emissão da CNH e dentro da validade da mesma. Fica informado através do sistema. Não há como ser feita uma autuação in loco, na abordagem, na via pública do artigo 241. Mas, sim, a gente pode dizer que aquele condutor que não atualizou o cadastro, ele está incorrendo na infração de trânsito quando ele está usando óculos, porque ele não atualizou o cadastro. Mas o agente de trânsito, na rua, não pode fazer autuação. Quem vai fazer essa constatação? O Departamento Estadual de Trânsito, de onde está registrada a habilitação desse condutor. E quando que ele vai fazer? Seria também possível lá no momento de renovação. Apesar que a norma não diz isso, seria o momento de se constatar que a pessoa chega lá utilizando o óculos e não consta na carteira.
Confesso que nunca vi isso acontecer, mas poderia, no nosso entendimento caberia aqui. Ou o cruzamento de informações, como nós já vimos aí na ficha. Veja que interessante, não? Então, deixe seu comentário aqui o que você achou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe para mais pessoas saberem disso. Até mais.